Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. É o seguinte, Léo, em muitos vídeos as pessoas perguntam pra gente sobre livros, o que vai ler e tudo mais. A gente fez um vídeo, inclusive, só indicando livros, uma live. Que foi o nosso top 3. Top 8. E, bom, é legal a gente falar o seguinte, existem livros que são específicos, são livros dedicados a um assunto, que a gente usa relativamente bem, né? Existem outros livros que faz toda a composição da criação de conhecimento, né? Exatamente. Você quer ler um livro sobre psicologia do Jung, você pega um livro do Jung e lê. Mas aí aquilo vai fazer parte de um composto da psicologia, dependendo de vários livros que você lê. E não só da psicologia, a sociedade. Você quer saber na época do Jung o que estava acontecendo para ele chegar naquilo. Boa. Né? Pra se ambientar. Pra se ambientar. A última live, o Léo deu um show aqui sobre a Segunda Guerra e o ocultismo. Acompanha lá, tá aqui em cima também. E nada daquilo que ele falou, ele encontrou num livro só. Ou não em é isso? dois. Ou em dois. Na verdade, aquilo é uma composição de um monte de livros, que aí você vai montando um panorama, né? E aí você constrói o conhecimento. É assim que funciona. E aí essa é a ideia hoje aqui desse vídeo, não é? Exatamente. A gente vai falar, é um vídeo muito especial, Muito. com o apoio da Intrínseca. A editora Intrínseca. É um vídeo sobre o livro A Catedral do Mar. Olha ele aqui. Já tem ele. Ele está sendo lançado agora, em outubro, pela Intrínseca. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Esse belo livro aqui que devorei em poucos dias. Exatamente, foi um recorde. E é de um escritor espanhol chamado Ildefonso Falcones. Que beleza. Esse autor, que também é advogado, estreou com esse livro e rapidamente alcançou um grande sucesso. Ele foi o livro mais lido da Espanha em 2007, vendeu mais de 6 milhões de cópias e inspirou a série da Netflix que tem o mesmo nome. Se passa na Idade Média, a gente vai falar não só sobre o livro, mas um composto mesmo. E fica tranquilo que não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler. A gente vai contar a história que tá por trás, mas sem contar a história do livro, que é para não estragar a história, né? Exatamente. Boa, então vem com a gente. Mas por que a gente está falando desse livro? Porque ele é um romance histórico muito bem detalhado sobre a vida na Idade Média em Barcelona e na Catalunha. O livro ele é muito rico em detalhes sobre o dia a dia do povo catalão. Esse tipo de livro, com esse grau de detalhamento, é o que dá base para a construção do conhecimento sobre diversos assuntos. A gente vai dar aqui alguns exemplos do que esse livro aborda e vamos falar também sobre feudalismo, peste negra, Inquisição espanhola, judeus na Europa, independência catalã e principalmente como a religião pode servir para unir ou para dividir um povo. Exatamente. O livro ele vai contar uma história fictícia de um camponês chamado Bernat Espanyol, que tinha terras no que hoje é o município de Navarcles, lá na Espanha, na província da Catalunha, ali perto de Barcelona. Ele se vê forçado a fugir das terras dele para recomeçar a vida dele com o filho dele lá em Barcelona. Ele acaba escolhendo Barcelona pois sua irmã vive lá. E porque a cidade promete a libertação das obrigações feudais, caso a pessoa viva lá por mais de 1 ano e 1 dia. Para quem não sabe, um camponês ele era propriedade do seu feudal. Algo que beirava quase a escravidão pelos padrões que a gente tem hoje. Com algumas exceções, como os construtores, por exemplo, a maioria das pessoas deviam obediência ao seu suzerano, que era o senhor feudal. Você não podia trocar de suzerano ou fugir da terra. Você podia, inclusive, ser punido com a morte por isso. Mas Barcelona tinha seus privilégios e era uma cidade rica que financiava as guerras dos reis, e por isso gozava de certos benefícios, como esse de poder tornar um homem livre depois de 1 ano e 1 dia. E por falar em reis, boa parte do que o livro se baseia são as crônicas do rei Pedro III da Espanha. A Espanha ela era dividida em vários reinos nessa época, né? A gente fala Espanha, mas na verdade ela não era um país, ela era dividida entre os reinos de Leão e Castela, Aragão. E eles estavam quase sempre em guerra, ou por motivos políticos ou comerciais. A história do livro se passa nos tempos do rei Pedro IV, o Cerimonioso, rei de Aragão, rei de Valência e conde de Barcelona. Tempos em que Barcelona, um importante posto comercial também e artístico da Catalunha, estava em guerra com os genoveses. Olha só. O autor ele acaba mexendo em algumas datas históricas para acomodar essa história dentro de situações que ele quer trazer para dentro da trama.
Isso é uma liberdade que ele tomou, que quando eu estava até lendo o livro, falei, poxa, o que será que está acontecendo aqui? Mas depois eu entendi que ele estava fazendo isso para encaixar a história e abordar todos os assuntos que eram importantes naquela época. Algumas histórias são verídicas, assim como alguns personagens. Porém, Bernard e Arnault, os principais, são fictícios. Isso. O livro ele é muito bem escrito e é daqueles que te prende para conhecer o destino dos personagens. Sabe aqueles livros que tem trama, paixão, ódio, vilão, e você quer saber o que está acontecendo? Algumas passagens elas são bem emocionantes e outras são muito fortes. Então eu já vou te avisar, o livro não vai te poupar do realismo da Idade Média. Pela vida de Bernard e Arnault, conhecemos alguns costumes da Idade Média, como os maus usos. Para vocês terem ideia, existiam coisas como o direito de intestia, pelo qual o senhor tem direito de herdar parte dos bens de seus vassalos. O de cugutia, pelo qual os senhores se apropriam de metade ou da totalidade dos bens da adúltera. O de exorquia, pelo qual recebem parte dos bens dos camponeses casados que falecem sem filhos. O de ius maletractandi, pelo qual os senhores podem maltratar à vontade os camponeses e apropriar-se de seus bens. Tinha o de arcia, que é pelo qual os camponeses tinham obrigação de indenizar o senhor feudal pelo incêndio de suas terras. O direito de firma de espólio forçada, que pelo qual, esse é o mais bizarro, né? Que era pelo qual o senhor podia deitar-se com a noiva do vassalo na primeira noite. Outros costumes da época eram que os camponeses não podiam ter fornos para assar pão ou forjas próprias para criar ferramentas e ferraduras. Deveriam pedir aos seus senhores e pagar uma comissão por isso. E as mulheres, elas podiam ser usadas para amamentar os filhos dos nobres sem nenhum tipo de pagamento, era uma obrigação. Os servos ainda tinham que dedicar dias deles, do ano, para trabalhar de graça nas terras e nas casas dos seus suzeranos e também eram obrigados a no Natal presentear os seus senhores obrigatoriamente. Caramba, hein? Esses costumes começaram a ser desfeitos no que chamavam de Catalunha Nova, algumas terras que declararam que esses costumes deveriam ser abolidos. Isso acabou se espalhando a outros feudos. Outra parte do livro nos narra como foram os cercos comerciais que Barcelona sofreu, feitos pelos genoveses, que provocando o que eles vão chamar de maus anos, e que causou algumas revoluções, e é legal porque o livro mostra nessa hora como a fome pode fazer com que uma cidade entre em revolta, intriga, morte, e aí você vai ter um contato com a realidade crua de como é que eram as coisas no século XIV. Além das guerras com os genoveses, o livro também nos mostra como foram as guerras contra Jaime II de Maiorca e Pedro o Cruel, rei de Castela. Contra esse último existe a narração de uma batalha histórica, em que é usada uma bombarda a primeira vez em um navio. Para quem não sabe, a bombarda ela é uma espécie de um canhão primitivo, bem curto, e ela surgiu no século XIV, logo após a descoberta da pólvora pelos europeus. E o rei Pedro, ele foi o primeiro que usou isso numa batalha no mar de Barcelona contra o rei Pedro o Cruel. E foi o que ajudou ele, inclusive, a ganhar a batalha, uma das coisas. Mas tem uma reviravolta nessa batalha lá no livro com o nosso protagonista que é sensacional. E a pólvora descoberta na China? Ela vem da China, vem trazida por Marco Polo, pelas rotas de comércio da seda, e chegam ali na Europa e começa a ser usado nessa época. Excelente. Tem algumas coisas bem peculiares no livro que mostram como Barcelona era diferente já naquela época. A cidade tinha o direito de convocar uma host. Basicamente, quando algum cidadão da cidade estava em perigo, os sinos da cidade eram tocados e os cidadãos gritavam: "Via fora!". Isso era uma convocação civil para a defesa dos interesses da cidade. Existem alguns casos desse no livro, e é bem interessante como isso funcionava, pois o próprio rei não poderia interferir. Outra coisa bem interessante no livro são os almogáveres. Eles eram forças mercenárias de choque, formado por infantarias ligeiras, que foram ativos no Mediterrâneo entre os séculos 13 e 14. Essas tropas elas eram integradas por oficiais catalães e aragoneses e também por tropas de camponeses e pastores que vinham do Reino de Aragão, do Principado da Catalunha, do Reino de Valência e da Coroa de Castela e alguns também do Reino de Portugal. Usavam armas e bagagens leves, geralmente um par de lanças curtas, chamadas asconas, uma faca longa, chamada de coutel, e às vezes um pequeno escudo redondo, como única defesa.
Sempre levavam consigo uma pedra de fogo ou pederneira com a qual, antes de entrar numa batalha, costumavam bater nas suas armas, fazendo com que saíssem faíscas que, unidas ao seu terrível grito, aterrorizavam seus inimigos. Tem uma parte no livro bem legal que fala disso. O livro ele ainda trata sobre a questão dos judeus na Europa, de como algumas cidades tinham judiarias, que eram bairros só de judeus, e como eles eram perseguidos e mortos sob praticamente quaisquer acusações. Inclusive, em 1948, foram culpados pela peste negra. Essa é uma das passagens mais emblemáticas do livro, que ocorre nesse ano de 1348, quando a peste negra chega a Barcelona. A peste negra pode ter matado de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Na Europa, ela matou cerca de 1/3 da população, sendo que em alguns países, como Portugal, pode ter matado metade da população. Para vocês terem uma ideia, o auge dela foi no século XIV. 14. E a população humana não retornou aos níveis pré-pestes até o século XVII. E ela só desapareceu por completo no começo do século XIX. Tá, mas e aí a Catedral do Mar? Então, a história toda se passa durante a construção dela. Ela é um templo gótico situado no bairro da Ribeira, sendo uma das principais igrejas góticas da Catalunha. Ela era considerada a igreja do povo, pois foi construída pelo povo, burgueses, guildas e voluntários, sem a participação da nobreza. Ela representava a liberdade do povo, onde o povo e os nobres ficariam lado a lado nas missas. É um símbolo muito forte do pensamento catalão, que defendia a liberdade do indivíduo e uma analogia clara ao que os protagonistas da história representam e buscam. A catedral ela é dedicada à Mãe de Jesus e chamada de Igreja de Santa Maria do Mar. Maria é a intercessora dos fracos, dos oprimidos e é considerada a mãe de todos. O simbolismo da construção dessa igreja pelo povo, para a mãe do povo, sem o envolvimento dos nobres, mostra o ideal por trás da união dos barceloneses em prol do objetivo de materializar sua fé. Algo bem diferente do que o livro nos mostra sobre a Inquisição. A Inquisição, na região catalã, tem início antes do que a Inquisição espanhola. Essa mais geral que a gente lê nos livros. Ela deriva das migrações dos hereges franceses, como os cátaros, para a fronteira da Catalunha. Bom, claramente na história fica evidente o poder agregador que a Catedral do Mar exerce sobre o povo, através da doação, altruísmo, amizade, companheirismo e fé verdadeira. Enquanto a Inquisição gera o oposto, torna-se ferramenta da ganância, inveja, ódio, preconceito e morte. Bem, aí está a nossa indicação de livro para que você quer conhecer um pouco da história com riqueza de detalhes de uma cidade muito importante e que passou por vários momentos históricos. Bom, a gente quer agradecer muito a editora Intrínseca que nos mandou provas do livro antes de seu lançamento por ela e para que pudéssemos ler e, enfim, falar sobre ele nesse vídeo. Eu fiquei bem feliz de ler esse livro, é um livro que remete muita coisa que eu estudei da Idade Média, muito detalhado, muito rico. Você vê que tem uma pesquisa profunda feita pelo autor. E fica a indicação, tem também a série do Netflix, né? Exato. Netflix lançou a série, mas então assistam a série, mas leiam o livro, porque normalmente na profundidade de detalhes que o livro consegue chegar é tremenda. E na composição desse conhecimento todo, ler o livro com essa riqueza de detalhes vai dar muito mais aprofundamento, sim. Né? E é o que a gente falou lá no começo. É assim que a gente constrói conhecimento, assim que a gente cria a base. Aí você chega numa conversa, você vai lembrar de coisas que você leu no livro para falar, por que Barcelona, o povo catalão, quer se separar da Espanha, o País Basco, não sei o quê. Aí você já tem algumas sementes de como a cidade de Barcelona sempre foi um principado, né? Tanto é que o rei lá, ele era um conde, né? Ele não era rei de Barcelona, e o quanto a cidade já tinha esse caráter de independência, de dar independência para os seus cidadãos. Então, fica a dica de um belo livro para ler, uma leitura gostosa, e é isso. Recados finais antes dos erros de gravação. Temos cursos online no nosso site. Acessa lá conhecimentosdahumanidade.com.br. Vasculha lá que tem alguns cursos feitos pelo Léo. Em breve terá curso de Jung, teremos outros cursos, então fique atento, porque sempre tem desconto antecipado e tudo mais. A gente tem também mansãorubi.com, dê uma olhada lá, ele sempre tem cursos, eventos, fica lá em Piracicaba, um espaço muito maneiro de eventos lá.
E temos o Simpósio de Hermetismo e Ciências Ocultas, dia 10 e 11 de novembro, agora estamos aí já. E estaremos lá palestrando. Estaremos lá, exatamente. E o simpósio desse ano tá sensacional. Tem muita coisa boa, dá uma olhada em quem tá lá, porque tá bem maneiro mesmo, certo? É isso. É isso, um beijo no coração. Curta, de vocês. compartilhe, se inscreva no canal, apadrinhe, temos um sistema de apadrinhamento também lá no nosso site, dá uma olhada aqui. Agora a gente tem perguntas frequentes lá na área de contato, se tem alguma coisa que você quer saber, pois é, dê uma olhada lá. E agora sim, valeu. Valeu. Bem-vindos! E aí, seu... Não! Ainda mais nesse, pô. Rei Aragão, rei da Valência e conde de Barcelona. Vai de novo, rei de Aragão. Renato É Aragão. o Renato. Pedro o Engraçadoso. Ele tinha na sua corte Dedé, o Gracioso, Mussum o Biritoso e Zacarias o Perucoso. Inclusive, em 1348, foram culpados pela peste negra.